Seja muito bem-vindo ao podcast Next Level. No episódio de hoje, conversando com um executivo incrível, já tivemos aqui nos bastidores uma hora de troca. Então, esse bate-papo de uma hora já foi sensacional. Imagina o que a gente vai trazer aqui para vocês. Mas antes, eu vou te pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar. Isso nos ajuda a trazer cada vez mais executivos incríveis para elevar o nível da sua carreira. E hoje eu vou conversar com o Luiz Augusto Teixeira. Ele é líder de transformação digital, tem uma trajetória espetacular e a gente vai falar um pouquinho dessa trajetória, as dificuldades que ele enfrentou, como é que foi essa trajetória da vida dele. Com certeza, já pega papel e caneta para anotar todos os insights aí, que com certeza vai gerar muito. Luiz, muito obrigado pelo seu tempo. Poxa, prazer. Recomendo demais acompanhar os outros vídeos do canal, uma coisa que eu faço, né? Então, por religião, eu diria, toda semana eu estou acompanhando os novos vídeos. E agradeço a oportunidade de a gente estar podendo conversar um pouco mais além da nossa última hora aqui, que já foi extremamente rica. Cara, sensacional, cara. Tive a oportunidade de te conhecer no almoço, né? E a gente já teve uma troca muito bacana. Sim. Aí te conectei com a Justa, vai gravar com ela, um episódio bacana que eu vou colocar aqui no card para vocês acompanharem, um bate-papo muito direcionado sobre transformação digital. Sim. Mas eu falei, cara, por que não trazer para falar da sua carreira? O momento que você tá vivendo e tudo mais. E entender, cara, como é que a área de tecnologia entrou na sua vida. Então, pode ser uma história curta ou longa, a gente pode escolher qual que é. Mas eu gosto de começar ela reconhecendo alguns esforços, de onde que surgiu a tecnologia na minha vida. Lá com 7 anos, em 94, eu tenho 37 anos, lá em 94, meu pai, com muito esforço, ele comprou, eu lembro até hoje, um Compaq Presário 486, né? Ainda era MS-DOS com Windows 3.1. De lá eu comecei a mexer em MS-DOS, comecei a mexer em computador, entender como as ferramentas, como os softwares, pode ajudar a gente a fazer coisas diferentes. Então, ainda como uma criança, eu mexia no Paint, mexia no Word, comecei a fazer algumas coisas e em menos de um mês a gente formatou a máquina, né, pulsando, né? E foi muito interessante nesse processo que eu entendi, o processo que começou lá com 7 anos, que eu fui entendendo que a tecnologia, ela dá ferramenta. Mas o que faz a diferença mesmo é como as pessoas que pegam essa ferramenta, essa tecnologia, elas utilizam para fazer alguma coisa boa, alguma coisa diferente. Então, quando eu conecto a minha carreira, né, lá dos meus 7 anos, quando eu ganhei meu primeiro computador 486, até hoje, né, que hoje a gente utiliza tecnologias totalmente diferentes, estruturas totalmente diferentes, minha carreira foi evoluindo, foi que hoje a gente conectou aquela tecnologia, a ferramenta, mas principalmente como um meio poder ajudar as pessoas a fazer alguma coisa diferente, uma coisa mais efetiva, poder mudar a vida das pessoas. Então, eu diria que a minha carreira de tecnologia começou lá atrás com o meu Compaq, mas no final das contas eu descobri que a minha carreira de tecnologia está conectada diretamente com as pessoas, que é aí que eu me coloco na minha carreira hoje em dia. Cara, é espetacular. Você está trazendo uma coisa que é um diferencial, cara. Que hoje as pessoas entendem a tecnologia como um fim, né? Elas querem como um fim. Você está me trazendo que lá na época do Compaq, ou seja, lá nos primórdios, você já entendia que era um meio. Como é que esse entendimento aconteceu? Porque a tecnologia ela foi evoluindo e eu vejo que as pessoas elas têm uma capacidade muito grande de adotar aquilo que vai facilitar a vida dela pessoalmente, mas elas têm dificuldade de adotar aquilo que vai mexer com a vida dela profissionalmente. E aí ela não quer ali, ela tem medo. Né? E ela não entende exatamente isso que você trouxe, que a tecnologia ela é um meio, ou seja, para facilitar o trabalho, para que ela possa estudar, fazer outras coisas, ter qualidade de vida e um monte de coisa que a gente está vivendo no mundo de hoje. Mas em que momento ali do seu início da carreira você falou, cara, isso aqui é legal, isso aqui é uma ferramenta interessante? Então, o que você está falando é muito interessante. Hoje a gente é engenheiro de obra pronta, né? Então, quando a gente olha lá para trás, né, 30 anos atrás, eu olho para o menino de 7 anos e falo, poxa vida, né? Eu acho que comecei a enxergar isso atrás, mas na verdade isso foi um processo, sabe, Paul? Então, de efetivamente trazer as pessoas, né, para o centro e utilizar a tecnologia como meio. Onde que veio esse estalo? Esse estalo veio muito mais tarde. Veio muito mais tarde, assim, eu tô focando na coisa certa, que são as pessoas, não a tecnologia, já no meu primeiro projeto de transformação digital num grande banco, onde eu estava muito focado em mudar um processo, implantar uma ferramenta de automação, e eu estava muito focado nos 3 pilares da transformação, pessoas, processo e tecnologia, focado em processo e tecnologia. E eu não estava olhando para as pessoas. E eu não estava entendendo por que a coisa não estava evoluindo na velocidade e na qualidade correta. Então, quando eu tive um líder muito sábio, sou extremamente grato a ele, ele foi abrindo a minha mente e falou assim, não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. E aí, quando a gente conquista as pessoas
sobre entender as necessidades delas, entender as dores delas, entender o que é a agenda dessa pessoa, o que ela precisa, quais são as dores dela. E com isso, você melhorar os processos e a tecnologia, você começa a fazer a transformação acontecer, você começa a fazer as coisas acontecer de fato. Então, é uma jornada, né? Então, o menino de 7 anos, hoje, eu consigo ver que ele começou a enxergar aquilo quando ele formatou o Compaq lá, em um mês de uso. Mas com o tempo, você entendendo que o bom uso da tecnologia, ele só tem utilidade no mundo corporativo quando afeta a vida das pessoas. Mas uma coisa que a gente tem que ter clareza, né, é que isso é uma jornada. Não adianta eu chegar com uma ferramenta linda, fantástica para você que vai resolver o seu problema, se você não entender o benefício dela, o que que isso vai mudar a tua vida, como isso vai efetivamente ajudar na sua carreira, na vida da empresa e até mesmo no teu mundo profissional. Então a gente tem que contar essa história para todo mundo de uma forma muito cautelosa, com muita calma entendendo a agenda de cada um. Porque na vida pessoal a gente usa, na empresa a gente quer fazer do mesmo jeito, como você citou. Mas a gente faz do mesmo jeito porque a gente tem os incentivos certos. Quais são os incentivos que são dados para a gente? Hoje, muitas vezes a gente chega numa empresa que as metas estão estabelecidas, né? Que a gente tem que fazer uma mudança, mas com as metas estabelecidas e já com um risco. Ninguém quer comprar um risco adicional. Então, quando a gente vai fazer a implantação de uma ferramenta, fazer um processo de transformação, a gente tem que levar, inclusive, em conta isso, que é a agenda das pessoas. A gente tem meta estabelecida, um objetivo estabelecido, mas no longo prazo, se a gente não mudar, não vai chegar no futuro que a empresa quer, que a tecnologia está pedindo, que as necessidades do mercado estão pedindo, os nossos clientes estão pedindo. Então, a gente, como agente de transformação, tem que entender isso e construir essa jornada que, aos poucos, a gente vai adotando. Eu, pessoalmente, não acredito em virada de chave, turnkey, fazer grandes transformações. Eu acredito que, aos poucos, a gente vai colocando as coisas e, no médio prazo, na longa jornada, o mundo que a gente alcança não tem nada a ver com o mundo original. Mas Meio que você planejou, né? E meio que você planejou, porque às vezes você planeja um roadmap de 5 anos, hoje em dia a gente não faz mais isso, mas antigamente fazia projetos e planejamentos de 5 anos. No segundo ano você já mudou o objetivo, já mudou as necessidades, já mudou, às vezes até antes, né? Já mudou os problemas que você quer resolver e tá tudo bem. E no final das contas, o que a gente tem que fazer é melhorar a vida das pessoas que estão ao redor. Né? Como é que eu uso a tecnologia como ferramenta para poder melhorar as vidas? E às vezes a tecnologia ela é a última coisa que você vai olhar. Você vai entender o ecossistema onde você está colocado, você vai entender os processos como eles estão, às vezes você vai melhorar os processos, muitas vezes tem que melhorar os processos, eliminar processos, mudar um pouco da cultura. No final da cadeia você trazer a solução tecnológica, não o inverso. E às vezes é ali que é onde muitas vezes a gente incorre no erro de, ó, vou botar a ferramenta aqui, e aí depois eu vou ver que processos, qual que é a cultura que eu tenho que transformar, que se encaixa nessa ferramenta no inverso. Então, é aí que está a cilada, né, de qual que é a ordem de olhar as pessoas. Eu sempre olhei e entendo que o melhor caminho é olhando a necessidade das pessoas, da empresa, melhora os processos e utiliza as ferramentas para você poder automatizar, efetivamente materializar aquilo. Cara, isso que você está trazendo é espetacular, porque assim, bom, eu já trabalhei com alguns projetos de transformação em grandes empresas, não tocando o projeto, mas como parte do projeto, e até alguns dentro da minha própria área. Eu percebi que, assim, principalmente na época em que o RPA estava em alta, né? Todo mundo queria implementar RPA, queria colocar, e era muito difícil conseguir trazer resultado, porque, assim, por mais que você acredite que aquele processo é automatizável, tem um conhecimento que depende da cabeça, da mão daquela pessoa. E que nem sempre no processo isso está mapeado. Aí eu aprendi exatamente o que você falou. Pessoas primeiro. Vamos conversar com elas. Como é que você faz? Por que que você faz? Que botão que você aperta? Qual que é o impacto disso? Qual que é a entrada? Qual que é a saída? Para depois... As exceções. São as exceções. Perfeito, cara. Para partir dali eu começar a pensar no processo para só depois eu decidir se o RPA é a melhor ferramenta, porque às vezes o macro no Excel já resolve em 90% o problema. Eu diria que até não é um percentual maior. Pô, e tem um ponto que você colocou na sua história que eu acho que é fantástico. É entender como, ao executar a automação, aquela automação vai impactar a vida das pessoas com quem você está conversando. Isso é fundamental, porque também tem que entender
visão da pessoa que está ali executando aquele processo, como é que eu vou ser impactado? O Paul está vindo aqui conversar comigo para poder automatizar o meu trabalho. Qual que vai ser o meu passo depois que ele implementar isso? Quer dizer que não vai ser mais necessário você mandar ele embora? O meu conhecimento, ele deixou de ser necessário na corporação. Então, em processo de transformação, né, colocando esse ponto que você colocou, né, de conversar com as pessoas, entender, que eu acho que é fundamental, mas é também envolver toda a liderança para garantir que, no final das contas, e uma coisa que eu tenho percebido, não é que a gente não precisa das pessoas, mas que a gente precisa liberar tempo das pessoas para que elas façam coisas de mais valor. Porque uma pessoa, como você falou, ela tem um conhecimento tão específico do negócio, ela está executando uma etapa de processo, mas, na verdade, ao executar aquela etapa de processo, geralmente ela tem uma profundidade numa etapa do negócio que essa é muito importante para a empresa como um todo. Mas quando ela está só executando aquele processo, ela não tem tempo de gerar mais valor para o negócio, gerar mais valor para a companhia como um todo, gerar mais valor para o time. Então, o processo de transformação, nesse caso, né, nessa atuação, ela tem que vir muito focada nas pessoas, mas também alinhado com a liderança, alinhado com os executivos, que inclusive a gente cuide das pessoas no processo da evolução, porque elas também têm as necessidades delas, as agendas delas, né, e o entendimento disso é fundamental para o sucesso do negócio, da evolução do negócio no prazo. Era espetacular. E você passou assim por vários projetos, né? E você teve ao longo da sua carreira esse entendimento. Quais foram os projetos que você trabalhou que você falou o seguinte, e agora? Tem projetos assim que a gente vai encontrando, né, dentro da jornada, de que a gente falha quando tem problema de stakeholder, stakeholder bem mapeado, stakeholder efetivamente o sponsor que está comprado. Eu tive num projeto há alguns anos atrás de uma empresa onde o stakeholder principal na metade do projeto saiu. E aí toda a necessidade da transformação da empresa no viés daquele stakeholder que estava conduzindo mudou. Que o viés do novo stakeholder era totalmente diferente, um foco totalmente diferente. Mas sabe por quê? E o principal ponto é que problema a gente quer resolver. Quando a gente foca no problema que a gente quer resolver. E, foi um trabalho interessante da gente lidar com o time, de entender, cara, a gente estava trabalhando em resolver um problema, e um novo stakeholder quer que a gente resolva outro problema. Não é porque a gente estava fazendo estava errado, mas o problema que a gente estava resolvendo anteriormente não é a agenda da nossa liderança. Então, esse alinhamento do stakeholder, ele tem muito foco em qual problema você quer resolver, para mim é chave fundamental para qualquer processo, porque senão qualquer coisa é problema, qualquer coisa você quer resolver. Então, ter clareza na discussão do problema, né? E nessa empresa foi isso. A gente primou, sabe? Ter aquela paz assim, ok, a gente evoluiu muito aqui, mas o problema que precisa ser resolvido agora é outro. O que a gente consegue aproveitar de todo o aprendizado que a gente teve anteriormente para poder gerar valor nesse novo contexto? Mas focar no problema, a gente precisa focar no problema que a empresa está querendo endereçar. Não adianta descer goela abaixo o problema do outro, porque não é o que está sendo endereçado. E se eu não tiver um sponsor comprado, uma liderança comprada com esse processo, eu como consultor, eu como agente externo dentro desse projeto aqui, eu não vou conseguir fazer nada. Então, para mim, como liderança, né, de projeto, como liderança de transformação, eu sempre olho nesses casos de que esse caso foi não vai dar certo. E aí eu volto para o princípio do que eu acredito no problem solving, que é aquela excelente frase que a gente tem que se fazer o tempo inteiro. Qual o problema que a gente quer resolver? Se a gente não tem clareza do problema que a gente quer resolver, a gente tem que parar o que a gente está fazendo e focar no problema, ser apaixonado pelo problema. Até o livro fala, paciência pelo problema. Exatamente. E a gente tem que ser apaixonado pelo problema, por quê? Porque a gente precisa saber e canalizar esforços para resolver qualquer problema. E muito problema, quando a gente trabalha em pequenas, médias e grandes organizações, todas elas têm muito problema que precisam ser endereçados. Se a gente tentar tratar tudo ao mesmo tempo, a gente não resolve.
Pega um, resolve rápido, pega o segundo, resolve rápido, pega o terceiro, resolve rápido. Que ferramenta técnica de quebrar, fazer problem solving bem feito, e foca nos problemas certos. E deixa claro para os seus stakeholders quais são os problemas que você não está resolvendo, que também gera uma expectativa gigantesca. Então, qual o problema que você não está resolvendo? Eu não estou resolvendo esse agora, eu sei deles, eu estou endereçando o problema A, B e C. D eu vou pegar depois que eu resolver um dos 3 primeiros aqui. Tudo bem? Essa é a prioridade. Então, quando a gente vai fazer crash no processo de transformação, mudança, e nesses projetos que você olha e fala assim, não vai dar certo, é porque eu estava puxando a prioridade 5, sendo que eu não estava endereçando não 1 a 4 daquele novo stakeholder. Cara, 2 aprendizados aqui, anota aí. 1, prioridade não tem plural. Ou você foca no único problema, ou você vai ficar perdido. E 2, o problema ele é relativo, depende do contexto. Isso, pra mim, é um aprendizado, cara. É isso. E é verdade, porque às vezes a pessoa chega e você tô com um problema. E aí você vai avaliar, assim, não, mas isso não é um problema. Cara, é pra ela. No contexto dela, na realidade dela, é pra ela. E muda o gestor, o cara vem com um outro contexto, uma outra prioridade, uma outra estratégia. O problema mudou, já não é mais o mesmo. E aí você tem que se adaptar. E aí você tem uma visão muito particular. Porque assim, eu não vejo muitas pessoas falando de como você está falando aqui, que tem que endereçar um problema, tem que olhar as pessoas e tudo mais. Em que momento da carreira você falou, cara, é isso que eu acredito? Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a liderar um time muito grande. Eu mudei minha carreira, e eu assumi uma posição de gerente sênior, um time muito grande, e que tinha muitos problemas ao mesmo tempo. E eu não estou falando nem de um problema de transformação digital, foi um problema de liderança. Tinha um problema de formação de liderança, de cadeias, de span of control, fora do normal. E no começo eu tentei resolver tudo ao mesmo tempo. No começo eu comecei a tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Eu estava me escutando e eu não estava endereçando nenhum dos problemas que precisavam ser endereçados ali naquele momento. Pô, peraí, eu fui primeiro focando na minha cadeia de gestão direta. Esses caras da minha cadeia de gestão direta vão me dar escala em poder formar a segunda camada de gestão e formar em escala as pessoas. Mas isso veio depois de tropeçar, depois de tentar fazer do jeito de sair correndo e resolvendo os problemas. E uma coisa que é muito legal em todo esse processo é você aprender a falar os nãos conscientes, os nãos cuidados. Né? Eu falei, eu não vou atender você porque eu não quero atender você. Eu tive um líder num projeto anterior que era muito interessante. Ele vivia me pedindo para fazer uma integração entre 2 sistemas. O sistema em um sistema que eu tinha certeza que ia ser desligado em uns anos. Eu vi lá e falei assim, eu não vou fazer essa integração. Que eu tô puxando essa feature, é isso que tá no pipeline do time, e tudo isso que eu tô te falando é mais importante do que isso que você está me pedindo. E aí na rede seguinte entravam outras necessidades, como você disse, o plano muda, entravam outras necessidades do negócio, outras necessidades do processo, que o pedido daquele meu líder, que o gestor direto, ia ficando para baixo. Ele nunca entrava no pipe. E as outras coisas eram mais importantes. O interessante é que depois de alguns anos, aquela ferramenta que ele queria que fosse integrada, foi desligada. Mas é muita forma, pô, como a gente comunica, sabe? Você poderia falar assim, eu não vou fazer e ponto. Outra coisa é, eu não vou fazer por causa disso, e numa visão de longo prazo, esse aqui vai ser não vai gerar valor. Até porque esse valor que você está propondo, que eu gere com essa integração, eu estou resolvendo desse jeito e desse jeito. Não é tão eficiente quanto a integração, sem dúvida, mas é mais eficiente do que o que a gente tem hoje. E eu tenho a gente funcionando muito bem até que essa outra ferramenta seja desativada. Então, esse tipo de comunicação, ser muito claro e escolher aquilo que a gente quer, aquilo que vai gerar valor no curto prazo. Quando a gente fala de ferramentas de priorização, eu gosto muito, né, do WSJF, né, que quando a gente fala, né, de priorizar as coisas mais importantes primeiro, com base no esforço, aquilo que vai gerar mais valor no curto prazo. Isso é uma solução de priorização que ajuda você, inclusive, a provar, falar assim, o que está me trazendo tem muito valor. Se demorar tanto tempo para implementar, que nesse tempo todo aqui eu boto outras 10 coisas que vão gerar mais valor no curto prazo do que isso que está me propondo. Para que muitas vezes o tempo ele é tão longo e o contexto muda, e o valor que você acha que vai gerar
no longo prazo já não é mais o mesmo. Entendeu? Aí você fala o seguinte, cara, perdi timing, né? Que eu chamo de o efeito Google Glass. O Google Glass veio no momento que, assim, eu acho a solução genial, mas pro momento em que ele veio, não estava no momento certo. Continua sendo genial. Você viu o barulho que a Apple fez no novo óculos com o Vision. Cara, ainda é algo que vai ser melhorado. E vai ter um momento em que todos vão aderir. Eu acredito muito nisso. Mas não era o momento lá atrás e talvez não seja o melhor momento agora. Tu teste e tudo mais. E eu vejo isso acontecendo em algumas situações. Às vezes eu quero uma solução que ela é tão incrível, mas eu demoro 2 anos para implementar. Cara, 2 anos hoje, depois da gente ter vindo de uma pandemia, cara, é um timeline que eu não sei, não dá pra gente planejar daqui a 2 anos mais. Não dá. E principalmente, pô, assim, é a cabeça de. Aí quando a gente fala de produtos digitais, né, de trazer para o mercado digital, o quanto que tu, assim, efetivamente de testar rápido, né? Então, o quanto que eu tô apto, né? E aí, de botar alguma coisa rápido na mão do cliente para ele poder testar e gerar valor rápido. Eu gosto muito daquela frase, né, de que se você não tem um pouquinho de vergonha da sua primeira entrega, você demora demais para fazer. Né? Então, você tem que ter um pouco de vergonha ali do seu MVP, da sua primeira entrega. Se você não tiver um pouquinho de vergonha dela, isso demora demais. E às vezes as pessoas pedem coisas muito grandes, muito complexas, gerar valor em fase de implantação do primeiro é coisa muito grande. E uma das coisas que a gente precisa com transformação dentro das empresas é 2 coisas. Uma, tem a gente entregar MVP. E tá tudo bem a gente falhar também. Quanto que a gente tem que provocar as nossas organizações a entender onde a gente pode falhar, como a gente pode falhar, como essa falha vai trazer aprendizado. Eu, como líder, eu acredito muito nisso. Quando meu time falha, para mim não é um problema. Um problema para mim é quando a gente falha, primeiro, com uma porta de uma via de mão única. Isso é um papel do líder de cuidar. Cara, eu tô fazendo uma coisa que vai quebrar meu negócio? Ou vai impactar muito meu negócio? Segundo ponto, quando eu falho e não tenho nenhuma lição de aprender, um aprendizado em cima disso. Se eu não tô aprendendo com a falha, eu gosto muito da fail fast e fail first. Eu gosto das duas coisas. Vai ter que falhar rápido e falhar primeiro. Quem é o primeiro a falhar, acho que é mais importante. Mas o quanto que a gente está aprendendo com o erro. Porque não é falhar e tá, o que a gente aprendeu? Como que a gente corrigiu a rota a partir daqui? Então, na minha visão, é também uma questão cultural dentro dos nossos times. A gente permite para eles, tá tudo bem você não pedir uma coisa complexa, você começar pequeno, e a gente experimentar rápido, e com essa experimentação rápida, a gente gerar valor ou não gerar valor, fazer uma correção de rota e trazer esse aprendizado para dentro, e ninguém vai ser punido por conta disso. Realmente esse é um desafio, tá? Não sei que é trivial fazer isso em grandes organizações. Mas é uma conversa que a gente precisa ter. Concordo com você que é uma agenda que ela é urgente. A minha preocupação, assim, e aí eu vou te fazer 2 perguntas. Uma, enquanto as organizações estão preparadas para isso? Primeira pergunta, você vai ter meio que respondeu, mas ele entrar um pouquinho mais nada. E depois, o quanto as pessoas estão prontas para isso, porque a gente vê geração nova, não tanto. Geração mais antiga. Errava pelo medo e pela escassez. Então, assim, eu não posso errar porque eu perco meu emprego. Geração nova. Estou mais propenso a falhar e, assim, se eu perder o emprego, também tá tudo bem. Existem outras alternativas. Né? Porque antigamente eu não poderia, se eu fosse falando embora, eu não podia fazer Uber. Hoje, se eu não tenho emprego, eu posso fazer Uber. Eu não vou ficar sem receita. Posso fazer um TikTok, fazer ele crescer e ganhar dinheiro. Então, a geração, hoje, ela tá operando pela abundância. Nada de errado, mas agora tá tudo junto dentro de uma organização. E aí eu faço a pergunta, quantas empresas estão preparadas para falhar rápido e falhar primeiro? E o quanto ela aceita a falha? E o quanto as pessoas estão prontas para isso, principalmente em geração um pouco mais antiga? Eu acredito muito no ponto, pô, de que as empresas, ela é a soma dos seus colaboradores, em especial dos seus líderes, e a forma como eles pensam e como eles motivam os times. E eu vou responder a tua pergunta nos 2 vieses. Por quê? A gente tem que separar na mudança cultural como um todo. Eu não estou falando de empresas que já nasceram digitais, já nasceram numa visão de fail fast. Eu vou tirar dessa equação essas empresas. As empresas que nasceram tradicionais, que nasceram em processos extremamente governados. Qual que é a estratégia, né, que eu vejo que funciona?
como é que eu utilizo a minha capacidade para garantir aquilo que a estratégia principal da empresa está tá pedindo? Que isso ocupe 80, 85% do meu time e que eu deixe um espaço no meu backlog, na capacidade do time, que ele possa fazer coisas diferentes, que ele possa trazer soluções que errem e que eles não serão punidos por isso. Então, e aí eu entro no papel da liderança. O líder ele tem que promover esse espaço de confiança, esse espaço de segurança, mas também garantir que as entregas principais elas estejam acontecendo, né? Então, se a gente tem que equilibrar esses dois lados. Então, a liderança tem que ter essa amarração, esse alinhamento executivo de garantir a estratégia principal, que às vezes era um modelo tradicional, tá? E nesses 10, 15, 20% que a gente deixa de capacidade para inovar, isso ser um celeiro e um bug no sistema para que isso contamine. Então, quando você começa a fazer coisas menores, pequenas, que aos poucos vão dando certo, e aí começa a gerar valor, você começa a contaminar o ambiente por dentro. Por muito tempo eu acreditei, tá, que é o único jeito de você fazer células apartadas de inovação. Eu acho que em alguns cenários isso pode até funcionar, mas eu acredito muito que a inovação ela vem de dentro do time, de quem está detalhando, entendendo o contexto, e que inovação e transformação ela acontece você resolvendo pequenos problemas e aos poucos você vai evoluindo. Eu atuei num time uma vez que eles fizeram alguns processos, fizeram algumas alterações, fizeram algumas evoluções, fui falhando nessa capacidade de 10% que eu tinha. Lá só tinha 10% de capacidade. Mas depois de algumas iterações, essa solução virou um habilitador, um acelerador de entrega tão grande que o time se tornou muito mais produtivo. E porque as pessoas eram engajadas nesses 10%, não tinha valor. As pessoas eram muito engajadas nesses 10%. Então elas garantiam os 90%, elas tivessem o máximo de tempo possível para gastar, investir nos 10%. E isso ajudava elas a entregar os 90% mais felizes. Então, esse equilíbrio, pô, né, e eu acho que vai muito no viés da liderança, de garantir estratégia, garantir um espaço, um fôlego no time para fazer aquilo também que o time quer fazer, para fazer esse jeito diferente de fazer. E não é trivial, né? Às vezes tem que começar pequeno, você tem que começar muito pequeno e ganhando terreno. Não adianta você, em uma grande corporação, falar assim, gente, é o seguinte, ó, cheguei aqui, tá tudo certo, tá vendo o pipeline, é o backlog de vocês? Ok, se falhar tá tudo bem, qualquer coisa, se falhar aqui tá tudo bem, uma organização tremendamente com erro, né? E não é isso, não é isso. Mas é o quanto que a gente prepara os nossos times para eles irem aprendendo com a falha e efetivamente que isso melhore, faça melhoria contínua dos processos, faça melhoria contínua das entregas, faça a melhoria contínua do dia a dia e do valor que está sendo entregue. Aí, eu acho que é muito do posicionamento da liderança. É muito do posicionamento de como que a gente cuida da nossa esteira, do nosso time, para que ele possa fazer cada vez melhor. O interessante disso que você está trazendo, que é isso, ele me trouxe um insight assim, cara, o papel do líder hoje não é motivar e engajar mais, né? O papel do líder hoje é promover uma segurança psicológica para que a pessoa possa errar e saber que o impacto dela vai ser baixo. E ao mesmo tempo ser responsável, porque assim, eu não vou errar porque eu quero errar, é algo que eu estou testando, né? E óbvio, tudo isso vai ter uma aprendizagem com ele. Mas você está num papel onde, assim, você tem que promover isso para baixo e você tem que olhar para cima e entregar resultado. Então, assim, a diretoria, né, a direção sênior aqui, essa camada do meio aqui, ela é um pouco ingrata, né? E, assim, você tem que fazer o melhor para baixo, mas de cima só vem porrada, né? E como promover essa cultura para cima? Porque, assim, para baixo, ok, tá todo mundo ali, eu vou trabalhar, vou trazer e tal. Aí, se quem tá te cobrando lá de cima? Ok? E não responder só essa pergunta, ela é muito boa. E dois pontos. Primeiro, eu trazer uma vez o meu irmão. Meu irmão, ele virou pra mim, eu suprindo em uma grande empresa, querendo transformar a empresa inteira. Eu tava sofrendo, eu tava tentando transformar a empresa inteira, e ele falou assim, Luiz, primeira coisa, não tenta transformar a empresa inteira. Tenta transformar o ecossistema, o teu guarda-chuva, tentar o guarda-chuva. Você tem 150 pessoas, 100 pessoas embaixo de você, ótimo. Transforma a vida dessas pessoas. Ele me falou isso uma vez, assim, vai te instalar. Mas eu queria conectar isso com respondendo a tua pergunta. Muitas vezes a gente quer
fazer grandes cases e mostrar para cima, contaminar para o lado, para cima, as coisas. A única forma da gente efetivamente contaminar a empresa se chama resultado. Não é PowerPoint bonito, não é juízo, Excel bem formatado. não é um Excel bem com pera de melancia, né? Que é verde por fora, vermelho por dentro. Não é desse jeito. Não é desse jeito. É com resultado, né? Então, assim, quando você faz uma gestão, onde você organiza o time, eles estão entregando valor, eles estão se motivando para fazer uma coisa diferente. E essa coisa diferente com 5, 10, 15% de valor dessa do resultado, você pode pegar isso e empacotar e mostrar, olha só se a gente fizer diferente. E é por isso que eu acredito em processo de transformações gradual, não turnkey, não grandes viradas de chave. Porque você começa a testar uma forma de atuar, uma forma de entregar, mudando pequenas etapas, e conforme os resultados vão sendo gerados, você vai escalando isso pro restante do negócio, para o restante dos produtos, para o restante da esteira. Então, você tem que começar pequeno, porque senão você pode tentar fazer uma coisa muito grande que vai quebrar um negócio. Você pode, e a gente tem que ser esperto e falar assim, cara, eu tenho que manter o negócio funcionando. Eu tenho que manter o avião no ar, eu tenho que manter o carro andando. E é o papel da liderança saber filtrar isso. Quando a gente está numa cadeira de diretor, de gerente sênior, a gente tem que entregar o resultado. Mas eu não acredito que a gente está lá só para entregar o resultado. Eu não me coloco numa posição em qualquer empresa, em qualquer contexto que eu esteja, que eu só vou entregar o número. Eu entregar o número, 90% das pessoas que tem qualquer posição deveriam estar fazendo isso. Agora, a posição que eu me coloco é quero transformar o ambiente, melhorar o ambiente onde eu estou inserido. Quando eu conecto com o meu propósito como pessoa, né? Que é, cara, como é que eu melhoro a vida das pessoas que estão ao meu redor? Isso não é apenas o Luiz como ser humano, como pai. É o Luiz também como profissional, é o Luiz como todo. Quando eu chego numa empresa, além de entregar o resultado, como é que eu melhoro a vida dessa galera aqui? Eu tenho certeza que tem um monte de problema. Mas para eu poder fazer isso, tem que mostrar, cara, isso gera resultado. Tem uma crença de que pessoas felizes sempre vão entregar soluções para clientes, que com os clientes felizes, eles vão gerar muito resultado para a empresa. Nesta ordem. Se a gente quer gerar resultado a qualquer custo, em algum momento os nossos clientes vão começar a deixar de ver valor naquilo e a gente provavelmente vai estar matando as pessoas para poder gerar aquele resultado. Eu entendo que o papel da liderança é conseguir que pessoas bem motivadas, capacitadas, com o desafio certo, com a cobrança certa, não é passar a mão na cabeça, mas é cobrar corretamente, desenvolver corretamente, elas vão gerar os clientes felizes. Que bom, já é resultado. O cliente feliz indica para 50. E aí você tem um crescimento orgânico e aí vai gerar resultado. Tem que ser nessa ordem. E o papel da liderança está ali. Exatamente. Se você trouxe, cara, traz muitos insights. E quando a gente fala de hoje das organizações, né, a gente tem muitos segmentos em que o turnover é muito alto. O fato que a pessoa se desliga por conta da gestão e não por conta da empresa. Quando você traz esse ponto e de cuidar das pessoas e de tentar melhorar o que está à sua volta e transformar elas, vai muito além do resultado. E o resultado, ele é consequência. Sim, tá? Parte. Agora, quais desafios você enfrenta agora, você tem enfrentado agora que nós temos múltiplas direções trabalhando junto? São motivações completamente diferentes. É super simples a sua pergunta, né? Pô, você tá pegando pontos bastante simples da gente poder discutir aqui, mas é bom isso. Tem um papel da liderança, assim, um processo de liderança, né? E que eu acredito que é o processo de transformação que passa pelo primeiro, pelo mesmo motivo. Entender o objetivo, a agenda de cada um. Se não me engano, foi no podcast com a Ju também que eu entrei nesse ponto. Não sei se foi no podcast ou se foi numa conversa também nossas aqui de café. Ora, que não adianta eu pro menino de 20 anos que está entrando na empresa falar que ele vai ser executivo em 3 anos, 5 anos, 10 anos.
que não necessariamente é isso que ele quer. E não adianta, às vezes, eu falar para uma pessoa que já está mais tempo de que ele vai ter grandes oportunidades de crescimento se não é isso que ele quer. O papel nosso como liderança, na verdade, ele vai um passo antes. É entender, vou voltar nesse tema, é entender a necessidade e a agenda de cada um. E sim conectar as coisas. E criar ambientes que permitam isso. Tem um filme que eu acho fantástico, né? Que é, acho que o jovem estagiário, O senhor estagiário. senhor estagiário, fantástico. É choque de gerações, mas e por que isso obviamente é um filme, né? A gente tem que botar todos os parênteses, mas ele dá um exemplo muito claro da complementariedade que a gente tem entre as gerações. E de humildade também, né? De humildade. E que é aprendida no tempo, né? De todos os lados. Tanto do estagiário quanto dos jovens, né, que estão na empresa. Mas o que é interessante é como é que a gente, como líder, usa cada uma dessas como que a gente posiciona as pessoas nos lugares certos para usar o melhor de cada uma delas. E não é porque o menino tem 20 anos que ele tem a cabeça de um menino de 20 anos. Às vezes ele tem uma cabeça mais de um baby boomer do que necessariamente um menino de 20 anos. A gente não pode também julgar somente pela idade. Agenda dele, o que ele quer fazer? Quantas aspirações. Quais as aspirações? O que ele não quer fazer? O que ele não topa? Às vezes a gente pergunta muito o que as pessoas querem, mas a gente pergunta assim, o que você não quer? O que você não topa? É tão importante quanto saber o que você quer. Né? Às vezes eu diria que às vezes em alguns momentos é até mais importante. Quando eu vou entender algumas empresas onde eu vou atuar, eu sou muito claro com relação àquilo que eu não topo. Eu não topo estar em um ambiente e eu não posso dar minha opinião, que eu não posso falar abertamente para cima, para o lado, né? Eu não topo ambientes assim. Por que eu não topo? Porque, cara, eu quero transformar um negócio. Eu não tô aqui para poder apenas entregar um número. Eu quero ajudar a transformar os negócios. Agora, é muito importante dizer que eu não topo, e aí, by the way, eu gosto muito disso, é isso que me motiva. E a gente, como líder, a gente tem que entender o cenário onde a gente está. Quando a gente assume um novo time, assume um novo projeto, entra numa nova corporação, faz um processo de transformação, quando que a gente conversa com as pessoas sobre o que é a sua agenda, o que você gosta, o que você não gosta, quais são os seus valores, quais são os seus propósitos, o que você não topa? Por que a gente mapeia isso? E aí criar um ambiente onde essas diferenças, elas não se tornem conflitantes, elas se tornem complementares. Uma coisa que é muito importante também, na minha opinião, não é ter um time homogêneo. Eu não acho que funciona. Sabe? Às vezes eu prefiro ter um time extremamente diverso, que briga, mas que briga, como que a gente diz na gíria, que briga na bola, do que o time que o chefe chega lá e fala assim, pessoal, vamos fazer isso, e todo mundo fala, beleza, ninguém contesta. Eu tive um time uma vez, a gente tinha reuniões semanais, e eu começava a semana dando ideias, né? Vamos pensar nisso, a gente começava a conversar sobre isso, e nas primeiras semanas todo mundo falava assim, legal, vamos fazer. Aí eu virei para ele assim, gente, não topo. Vamos lá, assim, é o que eu não topo. Não sei que vocês efetivamente concordem comigo, não é possível que todas as ideias que eu dou sejam as melhores. Aí começou a aparecer as contrariedades, as outras opiniões, as outras visões. Muito mais rico. A gente tem que construir ambientes assim. Tô até anotando aqui porque, cara, eu concordo com você. Mas como é que você faz isso numa área onde você está implementando coisas que não necessariamente você sabia que ia dar certo? Porque o que você está trazendo é perfeito, assim. Na teoria, ok. Mas, tá, eu estou em supply chain. O meu processo é muito mais estável. Ele tem um começo, meio e fim. Uhum. Você está um projeto de transformação digital, ele não tem um começo, meio e fim. Uhum. Quer dizer, ele tem um começo, meio e fim. Mas tem muita coisa que vai acontecer que você não tem claramente o resultado, porque você está implementando coisa nova, é uma transformação. Sim. E, normalmente, o processo de mudança gera muito medo. Gera insegurança. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E aí você tem essas gerações, assim, que têm aspirações diferentes, que têm velocidades diferentes. E nesse ponto eu queria entrar. E como é que foi isso ao longo da sua jornada?
porque cara, quando eu converso com gente de transformação digital é incrível. Porque assim, toda gestão de mudança, ela é complexa. E trazer algo novo para uma organização, para pessoas, também é complexo. Como é que isso se deu ao longo da sua jornada? Porque o jeito que você fala com a tranquilidade, conhecimento, cara, é tudo lindo, mas dentro de um projeto de transformação digital, que eu costumo dizer que é Jojo Todinho, né? Tiro porrada e bomba, precisa implementar, precisa fazer, cara, é assustador. E que legal, é isso que você falou. Deixa eu deixar bem claro, parece que toda vez que tudo que a gente está apontando aqui foi super simples, chegamos lá, fizemos, foi... Não, é o que você falou, é tiro, porrada, Porrada e bomba, é você entender e mapear quem são os detratores, quem são os promotores, quem são os neutros. É muito importante, pô, você ter a clareza de exatamente esse mapeamento de stakeholder das pessoas, não é só das lideranças. Cara, todo mundo que é impactado no projeto. Gastar não, investir tempo em mapear quem são todos os stakeholders. Pode ser o estagiário, pode ser o senhor que está lá 60, 50 anos na empresa, executando a mesma atividade. E aí eu volto nesse ponto, que problema de cada um desses stakeholders você está endereçando? Que seja o menor possível. Que a pessoa se sinta ouvida, ela se sinta parte do processo. Porque tem várias formas da gente poder fazer isso. Eu pego e tudo bem, montar o plano e ser executado. Tem uma outra forma, que é a forma que eu acredito, é ouvir todo mundo, voltar e falar assim, só para entender, o seu problema é esse, é isso aqui que a gente precisa interessar seu. Aí vou lá, faço isso com todo mundo. E aí na volta, quando você vai quebrando o problema em problemas menores, porque, gente, eu não vou conseguir endereçar 50 stakeholders na primeira entrega, não vou. Mas se eu falo assim, ó, cara, eu ouvi seu problema, ô João, eu ouvi seu problema aqui, só que para resolver seu problema, eu vou precisar primeiro endereçar o problema A, B, C, as entregas 1 e 2, para depois eu puxar o seu. Mas eu preciso de você um board nessa primeira entrega. Ele precisa se sentir ouvido. Né? Então, pô, a diferença é quanto que a gente está parando para ouvir as pessoas não estão tentando impor a ideia a princípio. Eles falam, Luiz, então é simples fazer isso? Não, não é trivial e muitas vezes a gente falha. Muitas vezes a gente falha, mas o importante é a gente ter humildade e falar assim, putz, eu não ouvi o João. Deixa eu sentar com o João e ao ouvir o João, refazer meu plano para que em algum momento eu consiga endereçar as necessidades dele. Ou que seja para pelo menos deixar ele preparado para essa mudança mais. Uma coisa que eu demorei para entender, e eu aprendi nas duras penas, é a importância de People Change Management em processo de transformação digital. Às vezes a gente acha que é muito cara de processos, cara de tecnologia, que vai ouvir todo mundo, às vezes o pessoal de comunicação. Quem está fazendo a governança desse People Change Management tem uma especialização muito forte, profissionais extremamente capazes, tive o orgulho de trabalhar com profissionais extremamente capazes, competentes nessa área, que inclusive me ensinaram a importância disso. Assim, Luiz, não é só sair fazendo, é como você está fazendo, como você está ouvindo, como você está direcionando. Então, não é trivial fazer isso, pô, mas é de fato quanto você está ouvindo e retornando para as pessoas. Não adianta também vir aqui fazer uma entrevista com você, anotar tudo que você fizer e ir embora. E daqui a um mês o seu processo está mudando e você nunca mais viu minha cara, nunca viu mais ninguém no time de transformação. Enquanto a gente está comunicando os chefes, assim, ó, foi mapeado todos esses processos, esses problemas, essas dores. Dado isso, a gente monta uma priorização, escolhe o problema primeiro, bota na visão de todo mundo que o problema dele não foi esquecido, que no futuro breve a gente vai endereçar ele. Então, respondendo a tua pergunta de uma forma muito prática, é efetivamente falar e voltar. Que nem a gente fala no protocolo TCP/IP. Né? Você manda e recebe o feedback, manda de novo, para garantir que a comunicação está fluindo. Então, é esse que é o papel, né, da liderança, da transformação digital, não só transformação digital, uma boa liderança que é conduzir qualquer tipo de transformação dentro das empresas, é garantir que todo mundo está sendo ouvido, as diferentes gerações estão sendo ouvidas, e garantir que o próximo passo delas esteja claro para ela. O próximo passo, porque assim, às vezes a pessoa sempre vai acontece, mas e depois? E qual que é o meu depois? Qual que é o meu day na life no dia seguinte dessa transformação?
A gente tá apontando pra ela como vai ser. Ela sabe como é hoje. E será que ela sabe como é que vai ser e como ela vai ser preparada para aquilo? O que ela tem que correr atrás? O que a gente vai prover? O que ela vai ter que correr atrás? Isso da transformação, né? No final do dia, a transformação é uma jornada, mas o resultado dela é que tem que estar claro para a pessoa de como é que vai ser o depois. Sim. Às vezes ela não sabe, entendeu? E às vezes isso é o que assusta as pessoas, é eu não saber como é que vai ser o dia seguinte. E às vezes a gente não sabe o dia seguinte, às vezes a gente tem que também ser honesto um pouco, assim. A gente tem que saber falar não sei. Exatamente. A gente também não sei. A gente precisa aprender a falar não sei. Então, por exemplo, a gente vai fazer essa mudança, a gente acha que vai acontecer isso. Não sei se vai ser. Tamo junto. O poder da vulnerabilidade da Brené Brown, né? Ela se vulnerável ao poder de dizer, cara, a expectativa é essa. Se vai acontecer, eu não sei, mas eu tô com você. Não é trincheira com você. Vamos junto. Tem um episódio do Band of Brothers, que pra mim é o exercício, pra mim a liderança é quando o Winners, tá todo mundo ali nas trincheiras, trocando tiro ali, todo mundo cansado, não sabia quantos caras tinha do lado de cá, do lado de lá, sabia quem tava do lado de cá. Gladstone. Pô, cara, ele pega a arma e sai correndo, assim, cara, deixa que eu vou resolver essa parada ali pra ver o que tem do outro lado. Pra mim, isso é o maior exercício de liderança. Eu gosto muito de olhar essas séries, esses filmes e ver esses exemplos de liderança. Mas eu acho que é principalmente, sabe, pô, assim, eu gosto muito da questão da vulnerabilidade. Isso eu falo para liderança, isso fala para parentalidade. A gente tem que se falar, a gente não é perfeito. A gente, como líder, a gente não é perfeito. A gente erra. A gente não sabe tudo. Se a gente não consegue comunicar dessa forma, a gente não gera conexão, porque quem é perfeito não precisa de ajuda. Quem não precisa de ajuda não vai ter gente junto ali para poder segurar ombro a ombro. O Winters, ele no episódio, ele saiu correndo lá e dizimou ajudou a dar os primeiros tiros de uma unidade toda lá da SS. Mas na hora que o pessoal viu ele correndo, o que eles fizeram? Foram atrás, levantaram e foram atrás. Se o cara acha que o Winters ele dá conta sozinho, por que ele vai levantar para correr atrás? Então, trazendo a analogia do Band of Brothers que você trouxe para a mesa, a gente precisa ter um time, né, que saiba das nossas fortalezas, saiba das nossas fraquezas, sabe o que a gente sabe o que a gente não sabe, e que na hora que a gente tropicar, é ele que vai estar lá para cobrir. Né? Eu tive pares, né, liderados que era fantástico, porque a gente tinha complementaridades técnicas, complementaridades comportamentais muito grandes. Eles são até amigos, alguns deles foram no meu casamento, pra você ter uma ideia. Então, na hora que eu estava numa reunião, eles viam que eu estava cruzando uma linha para uma área cinzenta, ali eu não tinha profundidade, eles sabiam o momento de entrar. Porque eles sabiam que eu não sabia. Então, como ele sabia o que eu não sabia, ele sabia a hora que ele tinha que entrar, não precisava dar sinal para ele. E a gente só faz isso com assim, conhecendo bem. Você conhece a tua tropa te conhece. Tinha um professor no MBA que falava muito isso, a tua tropa te conhece. Se a sua tropa não te conhece, é bom ela te conhecer e você tem que conhecer todo mundo. Porque cada um vai cobrindo o outro. E se todo mundo sabe fazer uma coisa, provavelmente na hora que o pessoal vai tropeçar, todo mundo entende, porque vai ter alguém que cubra. E aí tem o ponto da suplementaridade que a gente está falando. Exatamente. E o ápice da liderança é quando os seus liderados têm a confiança de chegar para você e falar o seguinte: o que você está falando não é assim, é assado. Quando ele te ajuda a corrigir, quando ele te ajuda a te preparar, quando ele te ajuda a te antecipar. Cara, isso é quando você tá com o time ali inexoravelmente conectado. E que te fala, eu tive uma liderada, acho que eu contei essa história para o Júnior, inclusive, que ela virou para mim um dia e falou assim: Luiz, você está fazendo M do time. Você recebe um time novo, tá faltando espaço, você não tá conversando com eles, assim, assado, onde tomou no almoço. Eu fiquei olhando pra ela, só agradeci, falei assim: interessante, obrigado por você ter falado isso pra mim. Ela falou: eu tenho uma sugestão pra você, faz isso, faz isso. Essa sugestão que ela deu é uma coisa que eu adopto até hoje na minha liderança. Deixar uma agenda fixa.
que qualquer um do meu time vai lá e busca o one-on-one sobre a necessidade deles. Cara, eu preciso de um one-on-one, uma agenda separada, fora do time, que eu quero desabafar, que seja de falar de coisas pessoais, que seja profissionais, que seja de carreira, que seja... Não importa. Olha que interessante, isso veio de uma funcionária minha, uma direta minha, que virou pra mim e falou assim, Luiz, tá fazendo merda. Antes de tentar falar, por quê? Porque você proveu para ela uma segurança psicológica entre você e ela, a ponto de ela se sentir, cara, eu vou falar e eu sei que ele vai aceitar bem a minha sugestão, ele vai me ouvir. Eu posso fazer isso. E a gente, quando a gente faz, e aí eu falo para parte de liderança, para parte de transformação, se a gente não tá aberto a isso, no médio prazo, cara, vai vir tiro das costas, vai vir tiro das costas, e as pessoas, elas têm que se sentir ouvidas. A gente não precisa, obviamente, falar assim, aceitar tudo, mas aquilo que a gente ouve, a gente recebe o feedback, processa e devolve. E recebe o feedback, processa e devolve. Tem que ser assim. E se às vezes o feedback, a sugestão que a gente está recebendo não é melhor, a gente com liderança, que seja de instituição, que seja de pessoas, tem que virar e falar assim, então, eu entendi a tua necessidade, mas eu tô pensando em endereçar isso que você está falando, essa dor que você está falando, assim, 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 assado. E aí você já começa a fazer o teste da solução. O que você acha desse caminho? Por que você acha, eventualmente, que esse caminho que eu estou percorrendo não é tão bom quanto o que você está sugerindo? E aí a pessoa vai se sentindo ouvida. E aí você vai ajustando, e você vai fazendo, por exemplo, o MVP, da forma de fazer entrega, da forma de fazer gestão que você tem que fazer. Olha, eu acredito muito na comunicação. Eu acredito muito em ouvir. Eu acredito tanto nisso, na transparência, pô, que quando a gente está em posição executiva, você como executivo, eu como executivo, tem horas que a gente não pode contar tudo. Você sabe isso. Tem horas que a gente não pode contar a história inteira. Né? A gente não pode. Mas uma coisa que eu faço com os meus times que para mim é fundamental, eu sempre sou honesto com eles, com tudo. Inclusive, eu falo assim, gente, eu posso te contar isso, 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 tem uma outra parte toda que eu não posso te contar. Por favor, dadas as informações, me ajuda a seguir nesse caminho. Porque às vezes a gente fica adorando a pílula, fingindo, falando que a gente está falando de tudo, quando a gente não pode. A gente tem que ser honestos, tem que ser, e a transparência, inclusive, quando a gente fala assim, ó, dada toda a transparência que eu tô com você, toda essa parte aqui eu não posso contar, tá? E só confia em mim. Confia. Só confia em mim. É isso. Porque assim, o fato de você não contar, a pessoa sabe que tem alguma coisa acontecendo porque as notícias correm. Ela sabe que o ambiente não está normal, o comportamento das pessoas muda, um ambiente que está em transformação, principalmente o que você vive. E aí, o fato de você falar o seguinte, cara, isso que eu posso falar, isso que eu não posso, eu só quero que vocês confiem em mim, eu estou fazendo melhor pela empresa, pelo time, pelo resultado e pelos clientes. Foca em mim, vai. Isso dá uma segurança para as pessoas absurda, né? De que sabe que está acontecendo, mas tem alguém olhando. Tem alguém cuidando. Tem alguém cuidando. Né? Eu acredito que muito liderar. Não sei, eu tenho dúvida se liderar é cuidar ou liderar e cuidar andem juntos. Eu tenho uma dúvida com relação a isso. Para mim, liderar é cuidar. E é cuidar das pessoas. E cuidar não é passar a mão na cabeça. Mesmo porque a gente não faz isso como pai, né? A gente tem que educar. Então a gente cuida. Liderar direcionar, dar bronca, dar feedback, elogiar, proteger quando necessário. Eu costumo dizer, liderar não é ser avó, tá? Liderar é ser pai e pai. Ser avó é outra coisa. E aí, muitas vezes, as pessoas querem que você seja avó, né? E vai lá, pega o seu de mouse, cola, faz o que você quiser. Não, cara, não é clube de campo. Tem resultado para entregar, você tem que, no final do dia, a mentalidade, você tem que criar o ser humano, né? Sim, sem dúvida. E aí é onde entra a responsabilidade de você dar o carinho, a segurança que precisa, mas ao mesmo tempo seguro. Para mim, isso é liderança. Quando a gente falando de liderança é gostoso, assim, tipo uma liderada, que ela, o primeiro feedback que eu dei pra ela, e feedback é muito difícil. Muito difícil. A expectativa estava desalinhada. Excelente aprendizado. O feedback tem que estar com a expectativa alinhada. É feedback formal da empresa, tá? Então, falando de feedback formal. E eu entendo que ela recebeu tão bem esse feedback que desde então ela só recebeu acima do esperado, promoção. Ela capturou isso. E eu fico muito feliz, né, de ter dado aquele feedback para ela naquele momento, que eu entendo que ela entendeu o recado.
né? É uma pessoa incrível, uma menina incrível e que está numa carreira acelerada, né? Por conta da capacidade dela de entender os problemas e de tocar o barco. Então a gente, às vezes, tem que fazer parte do fazer a criança chorar. A gente, como pai, às vezes a gente tem que fazer a nossa criança chorar. E a gente dói também. Não, eu Framer fala muito isso nos vídeos dele, né? Eu adoro acompanhar ele. Ele fala assim, cara, tem que mostrar. Muito não é só flores, cara. Não é nem tudo dá certo. Tem que deixar cair pra coisa acontecer. E o feedback ele é isso, porque se o feedback ele é só positivo, você cria um ambiente onde a autoconfiança mata ela. A autoconfiança mata ela. Então precisa trazer ali, precisa melhorar, precisa desenvolver, mesmo porque aquilo que você falou no começo, o contexto de hoje não é mais o mesmo. Exato. Dentro da mesma organização, dentro de uma mesma estrutura, mas o mercado está diferente. O vídeo veio aí para provar que muita coisa vai acontecer. Tinha um episódio recente que assim, a gente vai viver mais pandemias como a que a gente vive. Sim. Não é agora, não é como era lá, gripe espanhola para agora. Esse tempo não vai ser mais esse tempo longo, vai ser mais curto. Ou seja, o mundo ele vai se transformar muito mais rápido do que se transformava. E aí sim a gente precisa estar ali dando os feedbacks para preparar as pessoas o que está por vir. E como um agente de transformação, né, como liderança, pô, tem uma coisa que eu acredito muito e eu fortaleço isso, tem que fortalecer isso no time, é que não é sobre o que você sabe, não é sobre o que você sabe mais no mercado de trabalho. Quando eu fui na faculdade, eu aprendi Java, né, no ensino técnico, eu aprendi C, COBOL. Cara, não é sobre o que você sabe, é sobre a tua capacidade de aprender e aprender de novo. É isso aí. Sabe? Então, a gente, no processo de transformação, a gente tem que estar incentivando as pessoas cada vez mais sobre, cara, ótimo que você sabe isso, mas você sabe que o que você sabe agora, daqui a pouco não vale mais, né? E você tem que aprender de novo. E isso não é só no mercado de tecnologia. Só qualquer mercado muda. Médico muda. Advogado muda. Todos mudam. Você está tendo que aprender. O mercado vai estar sempre se transformando. E, gente, tem uma inteligência artificial aí que vai acelerar ainda mais. Tá vindo? Não, né? Já está aí. Essa algoritmo vai fazer. Acelerando ainda mais esse processo. Então, a gente precisa incentivar dentro dos nossos times, das nossas equipes, da nossa família, a capacidade de aprender a desaprender e aprender de novo. A gente precisa garantir isso. E reforçar e reconhecer as pessoas que têm essa habilidade. Porque se você é um extremo especialista em microfone, nessa marca, nesse modelo, eu sinto muito, pô, daqui a algum tempo esse microfone é todo obsoleto. E se você só sabe desse microfone, e você nem sabe sobre estrutura de captura de áudio, sobre estrutura de como funciona, de eletrônica, se você sabe sobre isso, você sabe a capacidade de aprender outros microfones, sobre outras estruturas. E é sobre isso que a gente tem que cada vez mais incentivar as pessoas, os nossos times. Espetacular. Darwin estava certo, né? Darwin estava perfeito, estava certo. Luiz, infelizmente estou chegando no final. Poderíamos ficar horas conversando, muitas horas conversando. Passa muito rápido. Mas você vai voltar para a gente poder explorar mais o tema liderança. Sim. E eu quero também explorar o tema carreira. Você falou uns negócios de carreira, mas eu vou deixar isso para o outro programa. Perfeito. Volta comigo sempre, pô. Mas eu não posso fechar antes de você dar uma dica de livro, filme ou série, apesar de a gente já ter falado aqui de alguns, mas algo que está te inspirando, algo que está fazendo a diferença na vida da vez. Só precisa dar uma pensada, pô, porque assim, você roubou dentro da nossa conversa uma das séries que pra mim é mais fantástica, que é Band of Brothers. Assim, pra mim é 0-1. Eu gosto muito também de uma série que chama Suits. Tá? E apesar de eu não concordar com muitas das coisas, alguma das posturas, mas a forma como a gente lidera, né, e entende as pessoas, a necessidade das pessoas e o que motiva cada uma delas, né? Então, eu gosto muito da leitura e da forma de gerenciar a expectativa de stakeholders, de achar caminhos, de resolver problemas que são escritos na série Suits. Obviamente, gente, eu sei que é uma fantasia, é uma ficção, tudo certo, mas tem algumas leituras que você faz dentro de uma série como essa que é bastante interessante. Tem uma série conectando com um pouco do que a gente conversou lá atrás, que eu assisti também uma vez que eu gostei muito, que foi Lie to Me. Lie to Me. Que também traz um pouco dessa visão sobre
como que funciona essa questão das microseleções. Então, eu me conectei com o tema disso por meio da série do Light to Me. E livros, né? Quando eu falo de livros, eu sou fanático por Simon Sinek. Já li todos e eu recomendo a leitura dos livros de Simon Sinek. Começa com Start with Why, mas por quê? Né? Os líderes servem por último. Espetacular. Então, assim, quem quer trabalhar, olhar na visão de liderança, olhar para as pessoas, consumir esse tipo de conteúdo, para mim faz toda a diferença. Espetacular. Bom, Suits, eu sou suspeito para falar que eu já assisti a série as 9 temporadas 13 vezes. São algumas. E eu poderia fazer vários programas analisando uma série de situações que, por assistir muito, traz isso. Por exemplo, a dona que ela é ultra confiante, mas os erros que ela comete e o impacto da ultra confiança dela é absurdo. E aí você pega o cara que ele é mais seguro emocionalmente, é o cara que tem síndrome do pânico, e é aquele que é mais instável, aquele que salva a maior parte das séries. Cara, é espetacular, tem que assistir, é uma série espetacular. E como última pergunta, para as pessoas que querem, os jovens que querem entrar na transformação digital, que orientação, que recado você passaria para quem está nos assistindo? Fala assim, cara, eu quero entrar nesse mundo de transformação digital, como é que eu faço? O que eu preciso? Primeira coisa, para quem quer entrar no mercado de transformação digital, ainda aprender sozinho. Primeira coisa, dica número 1. Dica número 1, aprenda os canais que você vai conseguir aprender sozinho, você vai se desenvolver, né, e buscar a inovação. Segundo, se cerque de pessoas que vão te trazer insights interessantes e conhecimentos que você não tem. Sabe, uma coisa que eu uso, eu chamo que são os meus curadores. Né? Você é um dos meus curadores. Eu tô falando aqui agora com um dos meus curadores. Pessoas que me trazem insights, que eu sigo nas minhas redes, que me trazem insights úteis. Então, enquanto que utilizem as redes para isso, tá, gente? Utilize as redes para trazer conhecimento. Então, se cerque de pessoas que vão te trazer conhecimento, pode se cercar digitalmente, fisicamente é muito melhor, mas usa as redes para poder fazer isso, e aprenda a aprender, aprenda a buscar conhecimento. Porque não adianta eu falar para você aprender ChatGPT, Gemini, que não sei se daqui a 2, 3 anos vai ser isso que vai tá acontecendo. Mas eu sei que aprender a utilizar essas ferramentas hoje é importante, que daqui para frente você tem que aprender outras coisas que elas podem te acelerar o processo. Então, eu diria essas duas coisas. Uma, se cerque, e principalmente aprenda a aprender e corra atrás de conhecimento. Olhe para o mercado, olhe para as demandas, olhe para as coisas que elas estão sendo demandadas e veja a sua capacidade de absorver esse conhecimento. Se você não sabe, acha quem saiba. Sabe? Eu não sabia, dando um nome aqui, eu não sabia nada como me posicionar, meu personal branding. Trouxe o Paulo Moretti, eu fiz um trabalho com o Paulo Moretti, um cara fantástico. Se cerque de pessoas boas. Se você não se cercar de pessoas boas, você é a média das pessoas com quem você convive. Então, se coloque nesse universo. Perfeito. E você está trazendo, inclusive, esse programa aqui, só para vocês terem uma ideia. Eu cresci na minha carreira conversando com executivos, fazendo o que a gente está fazendo aqui. Quando eu criei esse programa, foi na época da pandemia, onde eu precisava me conectar com as pessoas e beber de fontes de pessoas que estavam no campo de batalha. Eu chamo esse programa do meu MBA Online. É onde eu aprendo com você, que eu anotei vários insights aqui, cara, incrível. Onde eu aprendi com o Paulo Moretti, tem o card dele aqui, já bati um papo com ele, que trouxe insights incríveis. Porque assim, cara, a gente vê muita gente no mercado falando muita coisa que é mais do mesmo. Mas e quem tá fazendo? O que tá acontecendo? Isso para mim é fundamental. Então, eu, por exemplo, uso a internet para isso, para ouvir, para assistir podcasts que vão me engrandecer. Eu uso pouco a internet para entretenimento. Meu entretenimento é outro. Cozinha, é defumando, é conversando, é num churrasco. E eu uso a internet realmente para me nutrir. E, cara, é impressionante como muitas vezes esses fragmentos de conteúdo valem mais que o MBA. Sem dúvida, pô, assim, eu venho aprendendo cada vez mais a fazer essa virada de chave também. E aí eu incentivo muitas pessoas a fazerem. Quantas das pessoas, reflexão, quantas das pessoas que você tem na sua rede é entretenimento e quantas são conhecimento? Para nutrir, né? Isso é um conhecimento importante, assim, que vai te ajudar. E são os curadores. Então, o Paul, ele é especialista numa área, o Luiz em outra, o Paulo em outra. Cara, quantas pessoas em ambientes diferentes, quantas pessoas de fora do Brasil, em diferentes culturas, diferentes línguas, você tem na sua rede? Né? Pessoal que trabalha e fala de liderança na Europa, ele fala de liderança nos Estados Unidos, na Ásia.
Na Ásia, por exemplo, não tem. Se você tiver alguma indicação de alguma pessoa que fala de liderança olhando para a Ásia, seria interessante. Para ver como é que essas culturas diferentes são. Então, olhar suas redes e ver o quanto você está utilizando para entretenimento, para conhecimento e conhecimentos complementares que te interessem. Fantástico. Isso é espetacular. Luiz, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Que bate-papo incrível. E vai voltar para a gente poder falar mais sobre liderança, carreira. Cara, é incrível. E nada. Brigadaço. Muito obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar. Isso nos ajuda a trazer cada vez mais pessoas como o Luiz aqui para nutrir a sua carreira e levar você para o próximo nível. Até o próximo podcast Next Level.